Olá, sou Moacir Tio, engenheiro de segurança do trabalho. De novo. Olá, sou Moacir Tio, engenheiro de segurança do... Novamente. Olá, sou Moacir Tio, engenheiro de segurança do trabalho. Eu acabei de gravar 2 erros para começar esse vídeo. E eu fiz isso de propósito, pois o tema do vídeo que eu quero trazer para vocês hoje é justamente sobre o erro. Talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter notado o meu erro e devem ter pensado: nossa, esse rapaz é ruim, né? Porque ele errou. Muitas vezes é assim que nós julgamos o erro das pessoas. E para mostrar a importância do erro, hoje eu vou gravar um vídeo inteiro, sem corte, sem interrupção, usando aqui as minhas anotações para fortalecer em você, profissional de segurança do trabalho, a importância de nós sabermos conviver com o erro, porque ele faz parte da nossa vida. O erro é uma condição de imperfeição enquanto seres humanos, né? Eu, você, como seres humanos que somos, estamos passíveis de errar a todo momento, ou de cometer erro ao longo da nossa vida. E eu estou trazendo esse tema hoje porque, por vezes, a segurança do trabalho imagina ou pensa que vai estar livre de erros, ou imagina que a segurança do trabalho ideal é um ambiente com 0 erros, né? E isso não é a verdade. Nós não somos a segurança não é um conto de fada, né? É real, feita por pessoas reais, envolvendo pessoas reais. Não é um conto de fada, uma novela com um final perfeito. É um momento, é um ambiente, é uma realidade onde os erros acontecem, tá bom? Então, desde pequeno, né, nós cometemos erros. Quando você começou a andar, eu comecei a andar, nós caímos, né? Depois levantamos e continuamos caindo, levantando, e hoje nós sabemos andar. É um processo que nós passamos. Porém, desde cedo, né, desde sempre, é colocado para nós, ou foi colocado para nós, que errar é ruim, né? Se uma pessoa na escola ela comete um erro numa prova, no trabalho, ela é julgada como, ou é colocado para ela que ela vai tirar notas baixas. Se uma criança erra, ela vai ficar de castigo, né? Se no trabalho você erra, você corre o risco de ser punido ou de perder o seu trabalho, de perder uma promoção, de ser mal avaliado. Na vida em geral, quando nós cometemos um erro, a primeira coisa que acontece é colocado um rótulo em nós, que nós somos piores do que alguém que acerta mais do que a gente. Não estou querendo justificar, falar que o erro é uma coisa boa. Eu apenas estou falando que o erro ele é presente em nossa vida, presente no nosso dia a dia. Então, se o erro é algo presente no nosso dia a dia, como nós vamos esperar que os trabalhadores não cometam erros? Porque eu irei esperar que eles trabalhem num ambiente perfeito. E eu espero que a perfeição seja sinônimo de 0 acidentes. Isso não vai acontecer, né? O que nós temos que entender ou tirar da nossa mente é o rótulo que foi colocado em cima do erro, que o erro é algo somente ruim, que o erro ele rotula uma pessoa como burra, como incapacitada ou como insegura. Nós temos que entender que o erro é o fator humano e vai acontecer. E nós temos que estar atentos para identificar esses erros e implementar condições para que as pessoas errem menos, mas principalmente que os erros que elas venham cometer não tenham como consequência um quase acidente ou mesmo um acidente. Então, daqui para frente, entenda que os erros eles são reais, e você, se quer ser um profissional de segurança diferenciado, precisa começar a enxergar o erro com outros olhos. Precisa começar a pensar que o erro ele é comum, ele vai acontecer, ele é presente, ele é real. E agora nós vamos entender, eu vou trazer para vocês o que nós podemos fazer ou como nós podemos tratar o erro de uma maneira diferente no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão como profissionais de segurança do trabalho. Para quê? Para que nós possamos ter o maior êxito
e melhores resultados dentro da nossa profissão, tá bom? Então, conforme eu falei, eu vou ler aqui no papel para a gente prosseguir, tá certo? Bom, na segurança do trabalho, o erro ele é colocado muitas vezes como causa raiz, causa principal de uma ocorrência. Se um funcionário ele errou, ele é colocado como culpado, ou o comportamento dele é colocado como causa principal de um desvio. E isso é tratado na grande maioria das ocorrências que nós vemos. Porque quando nós colocamos o erro como fator humano que causou um acidente, nós logo colocamos como ações um treinamento, revisão do procedimento, uma orientação. Agora, qual que é a origem do erro? O que leva as pessoas, ou o que levou aquele colaborador a errar? É isso que nós temos que entender. Nós queremos fazer uma segurança do trabalho diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, né? Onde existe o erro, a punição. Erro, a punição. Nós temos que trabalhar melhor isso, essa condição, para que os resultados sejam melhores, você faça um trabalho diferente e com muito mais êxito no dia a dia. Recentemente, me foi perguntado, né, se a advertência é um caminho para corrigir erros, né? Eu entendo que a advertência é uma etapa que faz parte de uma gestão de segurança do trabalho, mas ela não pode ser a primeira coisa a ser implementada. Por quê? Porque quando eu penso somente em advertência, eu vou estar fazendo o quê? Mais uma vez, destacando o erro como causa principal. Nós precisamos tratar disso, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para você é uma informação muito importante, né? Anota isso. O erro sempre estará presente no comportamento humano, ok? Então não espere que os funcionários que estão sob a sua responsabilidade, eles todos os dias trabalhem durante 8, 9, 10 horas cometendo erro zero. Isso não vai acontecer. Nenhum procedimento, nenhum programa que você faça, melhor que seja, ele vai conseguir zerar os erros comportamentais dentro de um ambiente de trabalho. Seja do próprio trabalhador, seja da gestão desse trabalhador, seja às vezes de um pensamento, às vezes de uma prática mal colocada, às vezes de uma tarefa mal iniciada, enfim, diversos erros. Ele está presente no dia a dia e no comportamento humano. Então, quando você for fazer um procedimento, um treinamento, um diálogo, fazer uma análise preliminar de risco, fazer uma permissão de trabalho, entenda que em algum momento irá acontecer um erro comportamental. E aí, o que nós vamos fazer para que isso não se torne um acidente? Esse é o nosso papel, tá bom? Mas entenda, nenhum sistema ele está 100% seguro de não ocorrer erros humanos, ok? Bom, vamos lá. E uma coisa muito importante que eu anotei aqui, que eu quero passar para você, é que o zero acidentes, ele não provém de zero erros, tá certo? Então, não tem como você esperar acontecer zero erros para ter zero acidentes. Isso não é real. Muitas vezes você pode fechar o dia com zero acidentes, a semana com zero acidentes, um mês com zero acidentes. Isso não quer dizer que naquele dia, naquela semana ou naquele mês não teve um erro, não teve um desvio comportamental. O que aconteceu foi que esses desvios eles não geraram uma condição onde aconteceu um acidente, mas os erros aconteceram. Por isso que é importante nós estarmos atentos e termos um programa de trabalho olhando para os pequenos desvios, não simplesmente olhando só o zero acidente. Se eu quero realmente ter zero acidente, eu tenho que saber gerenciar os pequenos erros, tá certo? Então não se iluda. Uma empresa que completou 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos sem acidentes, não é uma empresa livre e isenta de erros. Só que os erros que aconteceram, elas não geraram acidentes, sejam eles leves, graves, com ou sem afastamento, tá certo? Importante isso, hein? Ok, então como trabalhar essa questão
do erro no nosso dia a dia. A primeira coisa, né, nós temos que identificar erros e ser inteligente o suficiente para transformar o erro em uma oportunidade. Se aquele colaborador ele errou, se ele cometeu ou praticou um comportamento inseguro, esse erro que ele cometeu, ele tem que ser tratado, tá bom? Transforme ele numa oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de ensino, de aprendizado, uma oportunidade de você identificar algo que não tinha visto antes, uma oportunidade de melhorar um procedimento, um treinamento, uma oportunidade de levantar novas ações, novos problemas que aconteceu. Não olhe somente o erro, o fato ocorrido naquele momento, mas pare e analise, né? Transforme esse erro numa oportunidade maior de fazer algo diferente. De novo, saiba conviver com os aspectos de erro, com o erro humano, para que você possa ter um trabalho diferenciado. Não adianta simplesmente ir para a área e buscar comportamentos ou condições seguras. Saiba transformar o erro em uma oportunidade, tá bom? Bom, outra coisa muito importante, né? Quando você identificou um erro, né, e pensou, bora, agora eu vou transformar o erro em uma oportunidade, né? O que você tem que fazer não basta corrigir o erro, mas sim vai mais a fundo, vai atrás das causas raízes daquele erro, tá bom? Então, eu estava numa empresa falando sobre isso, dando um treinamento sobre isso, e eu coloquei uma cadeira fora do lugar. E eu perguntei para as pessoas que estavam presentes, qual é o erro? Qual é o desvio? Né? E a pessoa falou, olha, o desvio é a cadeira fora do lugar. Eu falei, muito bem. O que nós fazemos agora? Bom, nós pegamos a cadeira e colocamos no lugar. Corrigimos o desvio? Sim. Está bom para todo mundo? A maioria levantou a mão dizendo que sim, estava correto, estava bom. O fato de eu ter colocado a cadeira no lugar, eu corrigi o problema. Porém, a pergunta que eu faço é, o que me garante que outra pessoa não irá pegar uma outra cadeira e colocar fora do lugar? Então, simplesmente corrigir o erro, ele não é o suficiente para que o erro não venha acontecer novamente. Então, pequenos desvios, eles precisam ser analisados e investigados, tá bom? Aí você me pergunta, mas eu vou analisar e corrigir todos os desvios, todos os erros que eu vejo? Bom, você tem que entender como profissional de segurança do trabalho, você faz isso, saber analisar a criticidade desse erro, né? Se você, por exemplo, tem um programa na sua empresa, onde você tem um reporte de pequenos desvios, seja comportamental ou condições, você vai ter um paralelo, vai ter um número no final desse mês para identificar quais foram os principais ou os maiores desvios. Então você pode fazer um plano de ação com base nos maiores desvios, mas para isso precisa fazer um esforço maior e analisar as causas desses desvios, menores que sejam, né? Nós conhecemos a pirâmide de Bird, por exemplo, onde mostra, né, os fatores de um quase acidente, um acidente ou um acidente leve, um acidente grave, um acidente fatal. E a base dessa pirâmide é os desvios, né? Então, se eu só encher a base de números, né, eu não estou fazendo um bom trabalho. Eu tenho que identificar quais são esses desvios, eu tenho que empregar um esforço para saber qual que foi a causa desse desvio, né? O que aconteceu com esse desvio, por que aconteceu esse desvio e o que eu vou fazer para que esse desvio não se torne maior amanhã e venha gerar um acidente. Eu sei que parece meio óbvio isso, né? Mas nem tudo que é óbvio para você é óbvio para outras pessoas. Alguns profissionais de segurança não têm a prática de identificar, analisar, investigar desvios pequenos. Geralmente, nós implementamos um esforço maior no processo de análise de ocorrências quando há uma ocorrência, principalmente quando há uma ocorrência com gravidade, com afastamento, com lesão. Então, por que não fazer isso com os pequenos desvios? Porque
pequenos desvios, eles podem ser sinais de que algo irá acontecer, né? Por sorte, às vezes, não acontece algumas coisas, mas nós precisamos estar mais atentos, né? E empregar um esforço maior nos pequenos desvios, tá bom? Outro ponto importante, quando eu quero transformar o erro numa oportunidade, né? E não simplesmente corrigir os desvios, mas fazer uma análise e buscar algo que possa ajudar em eliminar possíveis causas futuras de acidente, é não buscar somente culpados. Por mais que por vezes um colaborador ele tenha cometido ou praticado um comportamento inseguro, nós precisamos buscar mais do que culpados. Porque muitas vezes, ou me arrisco a dizer que todas as vezes, algo no processo falhou. Seja no processo inicial, né, de integração, de orientação, de treinamento, seja no processo de gestão, onde colocou um colaborador não qualificado para fazer uma atividade, seja um processo de gestão de mudança, onde não se avaliou ao mudar um funcionário de função, por exemplo. Trabalhei numa empresa e quando eu cheguei nessa empresa, eu fui avaliar as ocorrências de acidente que haviam acontecido, né? E o número que me trouxe foi que 30% das ocorrências haviam acontecido com funcionários com até 3 meses de casa, ou seja, funcionários novos. O que isso nos mostra? Que provavelmente o processo inicial de integração não estava sendo realizado de forma adequada. Colocar um funcionário numa mesa, numa sala, sentado, para ficar ouvindo integração um dia, não quer dizer que ele absorveu o que deveria para fazer o bom trabalho. Então, esse é só um exemplo, né, para mostrar para você que se você olhar somente o erro e justificar aquilo como o culpado, né, perde a oportunidade de melhorar processos muito importantes. Como está hoje, né, o seu processo de integração? Como esse funcionário está sendo treinado naquilo que ele tem que fazer no dia a dia? Será que se ele errar, ele foi o culpado? Ou ele foi uma pessoa envolvida, né, em algumas falhas de processo onde geraram o erro? Então, é importante pensar nisso, é importante buscar e implementar novos caminhos, tá certo? Identificar realmente erros de processo, porque não adianta, lembra, não adianta corrigir, colocar a cadeira no lugar. Outra pessoa pode vir e tirar a cadeira do lugar novamente. Nós temos que entender, identificar quem tirou a cadeira do lugar, por que tirou a cadeira do lugar, o que aconteceu naquele momento. E aí sim, você faz um trabalho da orientação correta, treinamento correto, ou mudança de práticas e procedimentos, mas você está sendo mais assertivo, mais eficiente no seu trabalho se você fazer uma análise correta do que gerou aquele erro, tá bom? Bem, vamos lá. Outro ponto importante é o erro, ele deve ser colocado também no processo de aprendizado. Nós já ouvimos, né, eu já trouxe para vocês em outros vídeos a importância de nas palestras, treinamentos, diálogos, nós fazermos mais do que simplesmente ficar falando e as pessoas ouvindo, né? Nós precisamos envolver as pessoas no processo do ensino, né? No processo da discussão, de atividades práticas, utilizando a técnica da andragogia, que são importantíssimas e nos ensinam muito como ensinar adultos, tá bem? Então, o erro, ele deve ser citado, ele deve ser avaliado e utilizado nesse processo de ensino. Nós podemos compartilhar experiências de erro, não precisamos somente colocar fotos para ameaçar ou para tentar deixar uma imagem na pessoa que uma prática insegura vai causar uma gravidade, um acidente feio. Não precisa disso, né? Nós precisamos, se você utilizar a imagem, contextualizar aquela imagem. Se você quer utilizar um dado, número de acidente, contextualizar aqueles dados, aqueles números, para a realidade do colaborador, tá certo? Então, pergunte ao colaborador quais experiências que ele teve que deram errado, né? Algo não que gerou acidente, não precisa gerar um acidente, mas
O que ele fez no dia a dia dele, na experiência de trabalho dele, que não trouxe o resultado esperado? Por menor que seja esse desvio ou essa consequência, ela pode ser compartilhada, porque é daí que você vai partir no ensino. Quando o colaborador falar que ele utilizou uma ferramenta e deu errado, pronto, parte daí o processo do conhecimento. Né? Eu vejo muitos profissionais de segurança pedindo em grupos do WhatsApp ideias de diálogo de segurança. Né? É tão simples fazer o diálogo de segurança. Né? Trabalhe com as experiências das pessoas. Uma pergunta. Né? Pergunte para os funcionários o que eles vão fazer hoje, qual a tarefa do dia. Né? Aí pergunte, vocês por acaso, em algum momento, tiveram a experiência, ouviram algum colaborador trabalhar onde cometeu um erro, mesmo um erro simples? Né? Faça uma pergunta, né? E trabalhe essa ocorrência. Né? Porque é daí que você parte para ensinar a maneira correta, utilizando as experiências, utilizando experiências de erros. Não dá para ensinar, gente, só o que é certo. Né? Ou esperar que o colaborador, de novo, ele vai olhar lá uma situação certa e vai absorver da noite para o dia. Não, analise o erro, trabalhe com o erro, tire dele experiência, compartilhe as suas próprias experiências, tá certo? Você pode mostrar vídeos ou imagens de situações de erro até que não geraram acidente, e parte daí um processo de educação, de ensino, tá bem? Então, novamente, utilize o erro como um processo de aprendizagem, transforme o erro em uma oportunidade. Repito isso, tá bom? Vamos lá. E aí, um outro ponto importantíssimo, né? Valorize o processo. Né? Então, o que é isso? Muitas vezes, nós nos preocupamos muito com o resultado final, né? E na nossa área, na área de segurança do trabalho, muitas vezes o resultado final valorizado é o zero acidente. Tem algo que eu repito muitas vezes, que zero acidente não significa que tudo está perfeito, assim como um acidente não significa que tudo está errado. Né? Nós temos que saber valorizar e trabalhar com o processo. E nesse processo acontecem desvios. E nesse processo acontecem erros, acontecem falhas. E é aí que o profissional se diferencia. É aí que o profissional ganha destaque. Quando ele consegue pegar essa situação, né, entender o processo como um todo, né, e colocar o caminho correto, ou fazer uma análise, né, de onde aquele erro te impede de chegar no zero acidente. Né? O que aquele erro, aquele desvio está te impedindo ou pode te impedir de chegar no tão esperado zero acidente. Se você trabalhar dessa maneira, né, olhar o processo, entender o processo, né, e saber aproveitar todo esse processo, com certeza você vai conseguir implementar ações muito mais efetivas e muito mais eficazes nesse caminho da segurança do trabalho, tá bom? Lembra que grandes sucessos, né, vieram de fracassos, de erros. Se você for ver os inventores, né, eles não acertaram da primeira vez, mas foi tentativa, erro, tentativa e erro. Né? Por vezes, excelentes práticas de segurança, elas são deixadas de lado quando forem implementadas, não tiveram o resultado esperado, mas talvez elas não forem implementadas da melhor maneira. E as pessoas desistem. Né? Quantas vezes as pessoas desistem dos seus sonhos, desistem de seus ideais, suas metas, objetivos? As pessoas desistem até da própria vida, porque às vezes cometem erros, são julgadas, rotuladas, né? E as pessoas tendem a colocar o erro como sinônimo de fracasso. Não é assim. Nós precisamos, principalmente quando tratamos de segurança do trabalho, quando tratamos de saúde e segurança do trabalho, com vida das pessoas, nós precisamos contextualizar melhor o fator erro humano. Precisamos entender e deixar claro, não só para nós, profissionais de segurança do trabalho, mas para a nossa gerência, a gestão da empresa, todas as pessoas da empresa, que errar faz parte
do processo do ser humano. Não vamos justificar um acidente, não vamos justificar um resultado ruim de segurança por causa disso, né? Não dá para falar o colaborador errou, ah não, mas ele é humano, ele vai errar. Não é isso. Nós temos que entender, sim, houve um comportamento inadequado, um erro que gerou um acidente, mas nós temos que ir além. Nós temos que investigar essa ocorrência, analisar e entender quais fatores que influenciaram para que aquele comportamento fosse crucial para gerar um acidente, tá bom? Infelizmente, né, as normas regulamentadoras, por melhores que sejam, elas são práticas, mas elas não vão também trazer uma proteção contra os erros. Porque as pessoas falham, pessoas vão lá, às vezes vão burlar uma proteção, vão tirar algo do lugar, vão descumprir o procedimento, né? Então, além de implementar as boas práticas, além de implementar aquilo que as normas estabelecem como obrigatoriedade para o trabalho ser realizado com segurança, nós precisamos ensinar as pessoas a trabalhar da forma segura, tá bem? E identificar as melhores práticas para que os erros não gerarem as tão indesejadas lesões ou consequências. Esse é o nosso papel, tá bem? É ir além, né? E sozinho nós não vamos conseguir isso. Nós precisamos contar com a conscientização, a colaboração dos profissionais em todos os níveis, sejam um operador de uma produção, seja num escritório administrativo, principalmente na liderança. Mas tudo parte de nós, profissionais de segurança do trabalho. Vamos ter menos medo de errar, vamos nos expor mais, buscar mais conhecimento, vamos estar mais atentos a todos os tipos de ações inadequadas ou práticas inseguras ou comportamento inseguro que ocorre no nosso dia a dia. Para quê? Para transformar essa prática em uma oportunidade de ensino, oportunidade de aprendizado, oportunidade de implementar uma nova ação, tá certo? Claro. E quando tiver que corrigir, vamos sim corrigir esses comportamentos, né? Se tiver que dar uma advertência, ok, dê uma advertência, mas não perca a oportunidade de entender o processo como um todo, para saber se foi um erro simplesmente causado por uma ação humana ou se foi um processo que gerou condições onde o colaborador teve que decidir algo, né? E às vezes nessa decisão, por uma falha de conhecimento, uma falta de visão correta, uma falta de capacitação ou capacidade, né, para identificar um perigo, analisar um risco, ele tomou a pior decisão, tá certo? Então vamos fazer isso, né? Colocar o erro no nosso dia a dia como algo a ser trabalhado e tirar o melhor do erro, né? Vamos mudar esse rótulo que as pessoas colocaram no erro, onde o errar é algo muito ruim e você é pior do que as outras pessoas porque erra mais do que elas. Isso não existe. O que nós temos que fazer é não desistir de acertar, tá bom? Nós só vamos acertar quando nós começarmos a olhar o erro como uma oportunidade e não como o fim do mundo, tá ok? Então, eu tenho certeza, se você praticar isso, você vai conseguir ter resultados muito melhores na segurança do trabalho. Tenho certeza disso, tá certo? Então, até a próxima. Comente aqui embaixo no vídeo o que você achou, se concorda, discorda, se não é isso, ou experiência que você já teve, que queira compartilhar no canal. Coloque aí seu comentário, sua curtida, para que mais pessoas possam aprender comigo, com você, sobre a importância da segurança do trabalho, a importância de fazer uma segurança diferente no nosso dia a dia. Ok? Então, até mais.